Fala pessoal, que pronunciamento foi esse do presidente, hein? Para você entender o meu posicionamento, eu queria comentar com vocês, hoje essa é a minha opinião, dia 25 de março. Preciso botar data nas coisas e são 6 da noite que eu estou gravando, porque é normal, no meio da epidemia, conforme os números vão mudando, a gente pode mudar de opinião. É o seguinte, eu quero falar para vocês como que eu quero terminar essa epidemia. Eu, Bruno, como que eu gostaria de terminar essa epidemia. Eu quero terminar esse ano agradecendo a Deus por ter meus pais vivos. Eu quero terminar e passar o Natal desse ano na casa da minha sogra, dando risada com os meus cunhados e minhas cunhadas e meus sobrinhos e filhos. Eu não quero terminar esse ano chorando. E por que eu estou falando dos meus pais, da minha sogra, dos meus tios? Eu estou falando porque eles são um fator de risco. Tem um filme muito importante que é A Lista de Schindler, e ele cita um texto do Talmud, que é um texto que inclusive um professor da Itália chamado Domenico Corrado, que é o que mais estuda a prevenção de morte súbita em atleta, quando eles começam a discutir com os Estados Unidos custo-efetividade de eletrocardiograma para rastreamento de morte súbita em atleta, e o texto sagrado judeu, Eu Não Sou Judeu, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E aí a gente se vê na frente de um dilema, que é um dilema que economia versus vidas. E é normal ter opinião para tudo quanto é lado, e é normal a gente ter dúvida. Eu quero manifestar para vocês o seguinte: eu como médico, eu não tenho dúvida. Eu tenho que escolher pela vida. E eu vou escolher pela vida. Eu vou escolher continuar de quarentena. E eu acho que você deveria escolher continuar de quarentena. A quarentena é eterna. Interessante que o Roberto Justo se manifestou e depois ele fez uma justificativa num programa na Band e ele melhorou um pouco o discurso, que assim, ele não é contra essa primeira quarentena que nós estamos fazendo, mas ele acha que depois dessa quarentena a gente talvez tenha que flexibilizar um pouco, dar uma respirada na economia e voltar para a quarentena se precisar. E não fazer um lockdown 4 meses, que aí realmente o país explode. Mas no meio da quarentena, hoje é quarta-feira, a semana está demorando de passar, porque a gente não está trabalhando, muitos de nós. Eu saio para trabalhar, o volume de trabalho diminuiu absurdo, a gente atende poucos atendimentos, resolve a vida de poucos pacientes que têm precisado e a gente volta para casa, volta para a quarentena. Então, a minha sugestão é, por amor à sua família, aqueles que têm fator de risco, a vida deles não tem preço. A vida deles não tem preço. Eu tenho um amigo de adolescência, que talvez seja 1 ou 2 anos mais velho que eu. Está entubado, fazendo hemodiálise, e a família está desesperada, pedindo orações. Pergunta para essa família sobre dinheiro, sobre economia. Tudo que eles querem é o seu filho e seu marido, o seu parente, de volta vivo. Eu tive uma experiência assim com meu filho. Em um determinado momento da minha vida, eu entendi que nada fazia mais sentido do que a vida do meu filho. Eu acho que a gente precisa parar e refletir dessa maneira. Porque quando a gente fala de economia, é fácil a gente falar olhando números e olhando a morte do parente dos outros. Mas quando a gente olha que a gente precisa salvar a vida do nosso parente, que a gente precisa entender que uma vida não tem preço, isso daí muda tudo e é difícil de escolher contra a quarentena. Ontem eu publiquei no Facebook, compartilhei no Facebook uma opinião de alguém que estava a favor do discurso do presidente, depois eu tirei. Um amigo meu, infectologista, falou: Bruno, tira isso pelo respeito que eu tenho a você. E pelo respeito que eu tenho a ele, eu tirei. E a gente discutiu. E faz parte de um homem honrado mudar de opinião se ele achar que isso faz sentido.
E eu nem estava a favor, eu só levantei a discussão e eu, sinceramente, acho que não tem dúvidas que nessa primeira quarentena a gente está mudando a história e salvando vidas. Eu estou vendo um esforço ímpar da população e o que eu tenho para dizer para você é: vai dar certo a quarentena. Esperemos mais uma semana em casa, passemos mais um final de semana em casa e deixa o presidente falar. Hashtag fica Mandetta. Deixa o presidente falar, mas vamos salvar vidas. Vamos mudar a história das pessoas? Você já teve a oportunidade de salvar a vida de alguém? Então você está tendo agora. Fique na sua casa, fique de quarentena. Vai dar certo. Acompanhe nosso canal, estou fazendo lives diárias no Instagram. Hoje é quarta-feira, eu vou falar com uma fisioterapeuta especializada em UTI. Amanhã eu vou falar com uma diretora de UBS para falar como está a atenção de rede básica numa cidade do interior de São Paulo. E na sexta-feira eu vou falar com uma colega cardiologista de Maringá, a doutora Lorena. A gente vai conversar um pouquinho como está a epidemia do Covid lá no interior do Paraná. A gente está tentando fazer live com pessoas de diferentes lugares do Brasil para a gente poder atualizar você acerca disso. Curte o canal, compartilhe esse vídeo. Vamos salvar vidas? Hashtag fique em casa. Um abraço, galera.